Nós abrimos esse bloco falando sobre os prefeitos que agora pedem desoneração para o diesel e citam iminentemente o colapso do transporte público. Quem vai trazer para a gente mais detalhes sobre esse pedido dos prefeitos é a repórter Paola Cuenca. Paola, o que eles pedem? Agora a gasolina, agora o diesel, realmente os preços estão muito abusíveis nas bombas, né? Exatamente. A Frente Nacional de Prefeitos, que vai reunir os governadores municipais de todo o país, eles fizeram uma reunião geral envolvendo os prefeitos de médias e grandes cidades do país, para decidir alguns problemas, decidir algumas possíveis soluções para essas situações. Entre elas foi colocada a possibilidade de colapso do transporte público. Isso porque as prefeituras elas já costumam subsidiar esses transportes coletivos para fazer com que a passagem ela fique um pouco mais acessível para as pessoas. Mas, de acordo com os prefeitos, por conta dos sucessivos aumentos do óleo diesel, a gente já teve aí um registro de mais de 60% de aumento no preço do óleo diesel somente em 2021. Esse subsídio necessário das prefeituras está ficando cada vez maior e, com isso, as contas públicas elas não vão dar conta e é possível que o transporte coletivo ele seja colapsado, ele possa ficar indisponível para as pessoas ou então com tarifas muito altas que também o trabalhador que já está sofrendo com a inflação ele não vai conseguir dar conta de pagar. Por exemplo, o prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, deu um exemplo de que a prefeitura de São Paulo já está arcando sempre com cerca de 3 bilhões e 300 milhões de reais para o transporte público, para fazer com que o preço da passagem, que hoje está em cerca de R$ 4,40, ele possa ser mantido, porque senão esse preço, de acordo com o prefeito Ricardo Nunes, seria de mais de R$ 6. Só que essa situação está ficando cada vez mais insustentável, principalmente por conta do aumento do óleo diesel. Então, nessa reunião, os prefeitos eles fizeram uma carta chamada Carta de Aracaju, com todos esses debates que foram tratados, e por isso eles apresentam que é necessário que haja uma descontinuidade desses tributos que são colocados no óleo diesel. Eles dizem que é necessário defender a desoneração dos impostos no preço do diesel e, além disso, eles também protocolaram no Ministério da Economia uma proposta para financiar a gratuidade que é fornecida para os idosos no transporte coletivo. Eles entregaram essa proposta para o ministro da Economia, Paulo Guedes. A expectativa é de que essa proposta então seja analisada para que também as prefeituras elas não precisem mais arcar com essa gratuidade dos idosos de forma integral. Seja possível fazer um financiamento, além, claro, de então desonerar todos os impostos do óleo diesel para que esse preço da passagem ele também consiga ser segurado. Paola, foi bom você falar sobre a Frente Nacional dos Prefeitos, porque eles vêm se organizando de uma forma muito bem estruturada, inclusive para aquele telespectador da PAN que quer acompanhar um trabalho da Frente Nacional dos Prefeitos, eles têm o fnp.org.br. Inclusive nessa carta que os prefeitos relataram a preocupação com o transporte público, a gente tem também a aplicação mínima da educação, que foi essa carta que eles encaminharam ao Congresso. Daqui a pouco você volta, porque agora nós temos uma conversa com o analista de petróleo e energia da StoneX, que é o Bruno Santos. Bruno, muito boa tarde, seja bem-vindo ao Top of the Hour na Jovem Pan. A gente sabe que não tem almoço grátis. E essa coisa do passe, né, ou da prefeitura pagando parte da passagem, alguém tem que pagar a conta. E a gente sabe que o petróleo não perdoa, ele acompanha o mercado internacional. Boa tarde, pessoal, tudo bem? É exatamente isso. Quando a gente observa, né, o aumento dos preços de combustíveis, é interessante entender qual que é a formulação de preços de combustíveis no Brasil, né? E para entender isso, a gente tem que olhar para o mercado internacional, né? Hoje, o Brasil ele segue a política de paridade de preços, né? Então, os preços de combustíveis da Petrobras, eles seguem ali a paridade do mercado internacional. E o que a gente observou ao longo do ano, né, foi o mercado de petróleo ali tendo um aumento dos preços muito expressivo. Né? Isso se dá, em última instância, por um mercado deficitário. Então, a gente tem um mercado em que a oferta hoje de petróleo é um pouquinho menor, ela é bem menor que a demanda, né? Isso acaba gerando um aumento significativo dos preços, né? Um segundo ponto que também é importante a gente entender é a questão da valorização do dólar, né? Então, a gente viu uma desvalorização pesada do real sobre o dólar, permitindo, assim, que a gente tenha um preço ainda maior, né, ali nos preços da Petrobras, que são vendidos para distribuidoras, gerando um preço
de revenda de combustíveis da Petrobras para as distribuidoras bem maior, né? Além disso, a gente observa outros pontos de formulação do preço. Tem a questão do etanol anidro, né, o etanol que ele é misturado junto com a gasolina, por exemplo, né, que a gente vê um aumento expressivo dos preços do etanol anidro também ao longo do ano. Tem a questão toda de preços de custos de transporte e logística das distribuidoras, né, até os postos de gasolina. E, por fim, a gente tem também a questão dos impostos, né? Então, tanto impostos federais, o PIS, COFINS, que tem o valor fixo, quanto impostos estaduais, né, como o ICMS, por exemplo, que tem um valor que não é fixo, né, que ele se move de acordo com o preço final da gasolina, mas que no início de novembro, né, como uma forma de tentar evitar novos aumentos por parte do ICMS, a Confasa terminou ali um período de 90 dias, né, se iniciando em novembro, em que o ICMS ele estaria congelado, então ele não receberia aumentos conforme o aumento dos preços internacionais, né? Então, esse é o cenário que a gente tem hoje, né, de um crescimento dos preços. A perspectiva, né, é que os preços eles continuem sendo sustentados. A gente teve uma queda forte na última sexta-feira dos preços do petróleo, devido à descoberta da nova variante, né, que poderia acarretar aí em novas medidas de isolamento ao redor do mundo, gerando uma queda do consumo de combustíveis, né? Então, a gente teve uma queda aí em cerca de 10% a 12% dos preços do petróleo só na sexta-feira. Os preços hoje seguem se recuperando. A tendência é que a gente veja os preços, como eu disse, sustentados, né, conforme esse mercado deficitário que a gente tem hoje, mas não tem por onde escapar, né? Os preços eles vão seguir altos aí até o final do ano. Já tem aí toda uma polêmica que a gente vem acompanhando, né, acerca do aumento da gasolina, a cobrança do próprio presidente Jair Bolsonaro sobre o presidente da Petrobras e agora mais essa cobrança acerca do diesel. Como a Paola muito bem trouxe para a gente, nessa carta da Frente Nacional de Prefeitos, eles pedem, então, tanto a desoneração de impostos quanto a gratuidade para idosos. Mas o fato é que, se o Ministério da Economia, então, ceder, né, e der essa desoneração que os prefeitos pedem, alguém terá que pagar essa conta. E hoje o Ministério da Economia, na sua visão, acredita que tenha condições de arcar com mais esse gasto? Então, essa questão, né, de desoneração de impostos é muito delicada, né, pessoal? A gente entende que esses impostos eles são utilizados por muitas cidades, né, para diversas políticas públicas que são muito importantes para a gente conseguir arcar com os custos sociais que a gente tem hoje, né? Eu entendo que tanto a questão de subsídios quanto de desoneração são movimentações delicadas que demandam um tempo. Não acredito que, se houvesse uma desoneração, não acredito que seria no curto prazo, né? Provavelmente teria que ter algum plano envolvendo essa questão, mas, como eu falei antes, é uma questão muito delicada porque são os impostos que garantem aí as políticas públicas, né, que a gente vê no Brasil todos os dias. É claro que, caso, né, venha a ocorrer algo do tipo, inclusive, né, já em falas anteriores do próprio governo, não existem as condições financeiras, né, de acordo com o governo, para garantir essa desoneração, né, mas é importante a gente ver como que vai se dar o cenário para o ano que vem. As expectativas do cenário do ano que vem é que os players produtivos, né, olhando para o mercado internacional, os players produtivos eles consigam nivelar a sua oferta aos níveis de demanda de consumo, né, demandados todos os dias ali ao redor do globo. Então, a perspectiva é que a gente veja uma queda dos preços do petróleo no mercado internacional, conforme os players produtivos eles consigam se adequar ao consumo, mas, claro, no curto prazo, a gente vai sofrer, e existe a possibilidade, como os próprios prefeitos já disseram, de a gente ter um aumento aí das tarifas, né, dos transportes públicos. Bruno Santos, eu queria convidar o Paulo Pozonov, que está em Curitiba. E, Paulo, eu queria te fazer uma pergunta. O governo é incompetente ou responsável na gestão desse problema que nós temos do preço do petróleo? Você acredita, por exemplo, numa possibilidade, inclusive tem um projeto de lei disso, para a criação de um fundo de estabilização e o fato do governo acompanhar, a Petrobras acompanhar esse reajuste em função do mercado internacional, é um equívoco ou está certa a postura do governo?
Boa tarde a todos. Bom, William, eu acho que por enquanto o governo está agindo certo, não está interferindo na Petrobras, mas o governo está sob pressão acirrada aí, né? Tanto por parte de governadores e agora por parte dos prefeitos. A gente já entrevistou aqui várias pessoas a respeito disso e me parece que está claro que o governo tem pouca margem de manobra para fazer algo que resulte realmente numa queda aí no preço dos combustíveis, porque a formação desse preço depende de uma commodity, aí esse preço é regulado por fatores externos, o governo ele não tem muito o que fazer nesse sentido. Aí eu queria estender uma pergunta aí para o nosso convidado, posso? Claro. Então tá. Bem, como eu disse, né, o presidente Jair Bolsonaro está sob muita pressão para fazer alguma coisa em relação ao preço dos combustíveis. A gente vai viver ano eleitoral ano que vem. Eu gostaria de saber, o mercado é bem espertinho, né? O mercado sempre antecipa movimentos, precifica alguns movimentos. Eu gostaria de saber se existe alguma expectativa do mercado de que haja, de fato, uma interferência do presidente na Petrobras no preço dos combustíveis, apesar de toda a retórica até agora ter se mantido. O presidente não tem falado que não vai interferir, mas, como eu disse, a pressão é muito grande. Como o mercado vê isso? Como o mercado vê essa tendência? Olha, o mercado, né, ele entende que, até por falas de próprios integrantes da Petrobras, né, o mercado entende que essa política de paridade dos preços ela vai continuar. Tá? Então, independente do que aconteça, do comportamento dos preços aí nos próximos meses, a tendência é que a Petrobras, ela sim continue com essa paridade, tá, com os preços internacionais. Isso é algo que foi, né, negociado e estipulado, foi algo muito bem desenvolvido, né, ao longo dos anos. Hoje o mercado está adequado para esse modelo, né, de política de paridade com os preços internacionais. Então é muito difícil a gente ver alguma mudança em relação à política da Petrobras. A gente pode ver outras movimentações para tentar reduzir os preços ao consumidor final, né? Mas os preços de venda de combustíveis às distribuidoras, eles devem se manter, as políticas devem se manter as mesmas. Você acabou de falar sobre novas manobras, aí outras manobras, né, além de ficar dependendo da Petrobras para reduzir esse preço final. Gostaria que você falasse algumas delas, pontuasse aí na sua visão, né, qual seria a mais prática para esse atual momento e também mais rápida, né? E além disso, já gostaria de emendar perguntando para você, porque todo esse cenário que a gente tem vivido, né, com relação aos combustíveis, na sua visão, empurram a gente cada vez mais pela busca por fontes renováveis? Com certeza, com certeza. Fazendo essa resposta, né, essa primeira pergunta, em relação à busca por energias renováveis, a gente vê que isso costuma ser uma tendência, né? Quando a gente tem um aumento aí dos preços de combustíveis que são tradicionalmente utilizados na sociedade, a gente começa a observar por uma busca maior aí, de outras fontes de energia que consigam sustentar, né, o consumo e a demanda exigida pela sociedade. Isso deve ocorrer de forma ainda mais acelerada, né, diante de várias situações que a gente vê, tanto por questão dos preços dos combustíveis fósseis, quanto também por uma questão de problemas climáticos, né, que a gente vem enfrentando aí nos últimos anos. A busca por modelos aí, por combustíveis que vêm de fontes sustentáveis, ela deve crescer, né? Inclusive, a gente já tem até alguns programas no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos, né, de tentar promover o consumo de outras fontes, né? No Brasil, por exemplo, a gente tem o RenovaBio, que tenta promover aí o consumo de fontes sustentáveis. Mas o que a gente observa, né, em relação a outras políticas, outras formas de conseguir garantir uma redução dos preços ao consumidor final, né, ela pode vir de várias formas, mas, como eu falei antes, a gente vai ter impactos em outros setores, né? Então, por exemplo, a gente pode ver uma parte de desoneração, a gente vai acabar gerando problemas em outras áreas, né? Então,
sempre quando a gente pensa em formas de reduzir o preço dos combustíveis, a gente pode ver que em quase todas as formas de fazer essa redução, né, que não seja pela forma de queda da política de paridade feita pela Petrobras, né, a gente vai acabar enfrentando outros problemas sociais aí, né, que podem garantir, na realidade, aumento dos preços em outros setores. Né? A questão do transporte, ela não é só complicada no Brasil, né? Ela é complicada em todo o mundo, porque o transporte, querendo ou não, ele é um negócio que ele sempre tem um custo, ele sempre vai ter uma demanda, ele sempre vai existir. Né? Então, eu acho que é essa questão que a gente tem que entender em relação aos combustíveis, hoje em relação aos combustíveis fósseis, talvez no futuro em relação aos combustíveis renováveis, né, que provavelmente terão a mesma dinâmica aí. Bruno, é uma irresponsabilidade eu falar que, por exemplo, os acionistas da Petrobras é que ficam ricos enquanto a população sofre, levando em consideração essa política de preços que nós temos? Então, pessoal, mais uma vez, é uma outra questão que é muito delicada de se comentar, né? O que a gente observa hoje? A Petrobras, ela, querendo ou não, nos últimos anos, teve o maior lucro da história da estatal, né? Grande parte desse lucro, ele é dividido ali entre os acionistas. Né? Claro que a gente tem que pensar sempre que a política da Petrobras, ela reflete todos os políticos que existem no Brasil, né? Vai ser uma determinação no final pública, então a gente sempre tem que entender qual que é a melhor forma. Hoje, realmente, quem está sofrendo são os consumidores. Né? De fato, a gente viu um aumento muito expressivo do preço do petróleo. Esse aumento expressivo, em última instância, ele é repassado ao consumidor final. Então, quem sofre, em última instância, hoje é o consumidor final, de fato. Né? E isso é uma dificuldade que a gente vê não só em determinada região, mas em todo o Brasil. Né? Claro que em determinado estado a gente tem um preço menor ou maior, mas, no final das contas, o preço médio do Brasil ele é muito elevado. E isso, inclusive, é um problema não só no Brasil, mas também nos Estados Unidos. Né? Hoje o Biden ele vem sofrendo pressões populares fortíssimas aí, devido ao aumento dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos. Nós conversamos então com Bruno Santos, ele que é analista de petróleo e energia da StoneX. Bruno, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.